Terça-feira é dia de aprender a comer com a nossa nutricionista Mariana Chaves. Mariana, hoje vamos falar de um fruto que eu gosto muito e que é um fruto ótimo para esta altura do ano, porque sabe sempre a fresco, que são os morangos. Também adoro, é espetacular. E eu acho que é um fruto que é muito unânime. Crianças e adultos, sim, não é? Sim. E temos cá em Portugal, que é ótimo. Olha, os morangos têm saído agora, 2021, é a data dos estudos, identificados como sendo uma fruta fantástica para a nossa saúde cardiovascular. E isto faz-me sempre lembrar aquelas imagens que põem das coincidências, não é? Da noz, que é o formato do cérebro, e às vezes o tomate ou o morango, que é o formato do coração. Pronto, e aqui realmente veio da... Bate certo. Até a cor, não é? Exatamente. Olha, no último relatório do estudo Global Burden of Disease, que isto é o quê? A carga global da doença, portanto é as doenças que mais matam e quais é que são os fatores que mais contribuem para isso, mostrou-se que uma dieta baixa em frutas está entre as 3 principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes. Portanto, aqui estamos a falar de frutas. Normalmente fala-se de frutas e vegetais, mas aqui foi específico de frutas e, portanto, esta foi uma das razões também para este estudo sobre os morangos, estes 2 estudos que eu vou falar hoje, e vários são os compostos que são identificados aqui no morango como sendo benéficos para a nossa saúde. Nós sabemos que os morangos são pouco calóricos, que são, apesar de doces, não é? Mas tem uma grande quantidade de água, não é? Exatamente, e de fibra. Mas, na verdade, o que está a ser identificado nestas frutas como sendo especial são os seus fitoquímicos. O que são fitoquímicos? Olha, são micropartículas, se podemos dizer assim, que não são minerais e não são vitaminas. Portanto, normalmente nós falamos nos nutrientes, que há os macro e os micro. Os micros são as vitaminas e os minerais. E não há estes, que é a última geração de nutrição, que têm o quê? Um poder antioxidante e anti-inflamatório brutal. Normalmente são responsáveis pela cor da fruta. Por isso é que os frutos vermelhos são tão bons para o envelhecimento da pele. Exato. E frutas e vegetais que acabam por ter, e não só, imagina, o chá verde também tem bastantes fitoquímicos. Aqui nos morangos nós encontramos 4. Ácido elágico, vou dizer isto melhor, ácido elágico, antocianinas, quercetina e catequinas. Ok. A verdade é que há mais alimentos que têm estes fitoquímicos. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, a quercetina é muito conhecida na maçã, as catequinas no chá verde, a ácido elágico noutros frutos vermelhos. A verdade é que parece, e nós procuramos sempre a razão, não é? Porque é que os morangos têm tal este benefício que já vos vou explicar. Parece que será aqui um conjunto disto tudo, não é? Não é um fator só isolado, e por isso é que também é importante as pessoas entenderem que muitas vezes existem suplementos deste fitoquímico. Existe suplemento de resveratrol, e não é, o que os estudos mostram é que é o alimento em si, é o conjunto de várias coisas que depois vai trazer um papel benéfico e não só aqui um fitoquímico em especial. Já agora, o que é que serve o resveratrol? Resveratrol? Também é outro fitoquímico que acabamos por encontrar aonde? Nas uvas pretas, também existe no vinho, não é? As pessoas vão dizer que vem da uva, mas cá está, aí não é o vinho como o alimento total, seria mais nas frutas, e tem este poder também anti-inflamatório e antioxidante, e é muito importante na parte do anti-envelhecimento. Mas aqui nestes fitoquímicos específicos dos morangos, verificou-se que reduzem o risco cardiometabólico, e aqui é que foi mesmo interessante. Agora, cardiometabólico, o que é isto? É o risco de vir a desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes. Normalmente, na nutrição, nós damos o nome de síndrome metabólico. Eu sei que isto parece técnico, mas isto é muito importante porque cada um de nós consegue identificar isto, rastrear isto na nossa vida. Porque o síndrome metabólico é o conjunto de vários fatores que nos põem em perigo. Quais fatores? Perímetro abdominal aumentado, e há valores, por exemplo, nós mulheres não podemos ter mais do que 80 centímetros no nosso perímetro abdominal, controlo, a tensão alta, o colesterol elevado e o excesso de peso, a obesidade, por exemplo. Portanto, o que aqui estamos a dizer é que os morangos ajudam a reduzir este risco cardiometabólico, o risco de virmos a ter estas doenças, porque ajudam nestes fatores que estamos aqui a falar. Agora, também é importante dizer que este conjunto que encontraram nos morangos também encontram onde? Nos mirtilos e nos arandos ou cranberries. E nas framboesas, não? Nas framboesas não foi identificado. Ok. Portanto, aqui é importante
E sabes que não foi identificado, mas não podemos dizer que também não tem, é o que os estudos nos trazem, não é? Então foram publicados 2 estudos então em 2021 que nos falam o quê? Num deles fala-nos concretamente na melhoria da função endotelial dos vasos em pessoas com colesterol alto. Ou seja, mais concretamente, eles vão medir o fluxo de sangue, a dilatação que se consegue nos vasos, depois, 1 hora após comer os morangos, e conseguiu-se um melhor fluxo de sangue. E por isso é que se fala aqui de que tem uma redução de risco cardiovascular. E depois houve outro estudo muito engraçado, que foi mesmo concretamente ver a quantidade de morangos. Claro que fez em morangos em pó, mas o que interessa é ser um alimento verdadeiro que foi tomado naquelas concentrações. Portanto, isto foram 33 adultos obesos, num estudo da Universidade dos Estados Unidos de Nevada, em que fizeram o que eles chamam de 3 braços, ou seja, 3 hipóteses. Num temos doses baixas de morango, 13 gramas de morango em pó. No outro braço temos 2 porções e meias, ou seja, uma dose alta de morango, que neste caso vai equivaler a 32 gramas de morango em pó, que é diferente, quer dizer isto, não é? Que 13 gramas de morango em pó não é igual a 13 gramas de morango, não é? Muito Sim, claro. mais volume de peso em fresco. É morango concentrado. Exatamente. E então, estas pessoas tiveram a sua vida normal, estilo de vida normal, foram aconselhadas a não consumir mais bagas nenhumas nem produtos semelhantes. E o que é que se tirou de conclusão aqui? Que o consumo diário destes morangos agora em número real, em peso em volume de fruta, de 2 chávenas e meia por dia, estamos a falar de chávenas, das nossas chávenas de chá, aquelas que têm o prato por baixo, portanto os cups nos Estados Unidos. Então esse consumo diário de 2 chávenas e meia reduziu a resistência à insulina, que falámos no nosso programa anterior, e melhorou bastante a qualidade do nosso colesterol. E por isso é que eles identificam como sendo um redutor do risco cardiometabólico. Ok. E portanto, isto tens um número de morangos, tens um número mágico de morangos que devemos comer? Então é assim, os morangos diferenciam muito de tamanho, não é? Temos morangos pequenos e morangos grandes. Nós sabemos que uma porção de fruta em morangos são 230 gramas. Vamos todos visualizar o quê? Uma caixa de meio quilo, muitas vezes há no supermercado. Dividido ao meio, não é? Sim, relativamente dividido ao meio. Portanto, isso dá de dar o quê? Uma chávena e meia, se calhar. Portanto, provavelmente estas 2 xícaras e meia serão 2 porções de fruta de morangos. Agora, o que é que cabe numa chávena? Isso é o quê? Isso é quase... pode equivaler quase a meio quilo de morangos. Sim, exatamente. Portanto, uma chávena pode caber o quê? Olha, podem caber, se calhar, 6 morangos grandes, como podem equivaler a 10 pequenos, não é? Sim, verdade. Isso é mais difícil. Isto das porções de fruta que nós falamos... Não é demais meio quilo de morangos? Pois é não é? Há este peso sempre entre o que é demais do ponto de vista que pode engordar, porque tem açúcar, não é? Sim. Tem frutose, tem etc. E principalmente as pessoas identificam, se tem diabetes, não pode comer fruta, não é? É frutose. Pontos importantes aqui nunca numa refeição se come mais do que uma porção de fruta. Portanto, se uma porção de fruta em morangos é 230 gramas, que será a dita chávena bem cheia, mais um bocadinho, não se ultrapassa isso numa refeição. Mas haverá outra refeição do dia em que se deve completar essa quantidade de morangos se pretendemos reduzir o risco de resistência à insulina e o risco cardiometabólico. Portanto, se temos diabetes, se temos colesterol alto, sim senhora, é um fruto que devíamos comer meio quilo ao dia. Agora, não é meio quilo seguido. E principalmente ter atenção às cerejas, que também têm fitoquímicos ótimos. Também se comem umas atrás das outras, não é? Exatamente. Com muita facilidade. Mas uma porção de fruta em cerejas, agora que elas são maiores, serão 10. Mas há uns anos atrás, em que elas eram mais pequeninas, seriam 12. Que já é uma quantidade diferente, porque não enche uma chávena inteira. E aí eu acho que as pessoas têm tendência a exagerar muito mais do que na questão dos morangos, porque na realidade tem mais volume de morangos que podem comer, não é? Mas aqui, quando tu falas nesta possibilidade de comer esse meio quilo de morangos, estás a dizer que não podem ser seguidos, é isso? Nunca. E normalmente quando nós comemos a fruta, ela deve ser ou no final de uma refeição em que comemos fibra, como uma salada, ou deve ser num lanche em que temos uns frutos secos que também têm fibra. Portanto, se nós adicionarmos ou umas tostas realmente com fibra, e isso quer dizer que tem que ter no mínimo de 20% de fibra, ou cenoura crua. Portanto, se nós adicionarmos fibra quando comemos a nossa fruta, seja em que refeição for, nós não temos um pico de glicose tão alto.
Portanto, se nós queremos ir tirar os fitoquímicos bons destes morangos, mas não queremos nem engordar, nem alterar o nosso pico de glicémia, então o que temos a fazer é juntar a fibra. Isso sem dúvida. Já sabemos que se quiserem transformar os morangos em sumo, não façam isso. Olha, é controverso, porque imagina, se juntares, agora às vezes há pessoas que acham isto estranho, mas eu garanto que não altera o sabor. Vai juntar linhaça? Olha, não, mas podia ser, linhaça vai dar uma consistência mais papa. Então, eu diria juntar canónicos. É um vegetal que eu junto bastante em sumos. Muitas vezes eu faço, é uma chávena de café por dia de mirtilos congelados, exatamente por causa destes fitoquímicos. Não é a quantidade toda, mas já eu tenho a certeza que é ali um shotzinho que eu estou todos os dias a tomar de fitoquímicos, e junto canónicos ou couve pak choi. E na verdade continua a saber a mirtilos. Ok. Pronto, mas... E depois juntas água, é isso? E junto um bocadinho de água, sim. Normalmente junto colagênio porque é uma fonte de proteína, como poderia juntar um iogurte. Colagênio em pó? Sim. Tens de começar a dar essas receitas, Mariana. Mas, ou seja, beber sumo de morango, não. Porquê? Porque, na verdade, a fibra não vai estar tão eficaz porque está partida e eu vou ter um pico ainda maior. Portanto, eu tenho que juntar a fibra àquele morango. Mas quer dizer, é uma boa alternativa. Imagina, beber um kéfir. Há muita gente que não adora kéfir. Kéfir é excelente para o intestino. Mas então, o kéfir por causa do sabor, não é? As pessoas não gostam por causa do sabor. Agora, tem um sabor diferente. Sim, agora imagina pôr um kéfir com os ditos morangos lá para dentro. Já vão gostar, porque é iogurte de morango. E vai fazer um 2 em 1. Vamos ter os fitoquímicos dos morangos, e vamos ter a proteína do kéfir e a gordura que ajuda a que não haja um pico glicémico tão grande. Porque não é só a fibra, também, eu agora confundi toda a gente, mas também a proteína e a gordura ajudam-nos a estabilizar a glicemia. Não confundiste nada e deste uma série de combinações ótimas para, por um lado, reduzir o pico de insulina, mas comendo os morangos ou os mirtilos ou o que for, que são importantes para os tais fitoquímicos. E já aprendemos mais uma coisa. Mariana, voltamos para a semana com mais um Aprender a Comer. Até lá e obrigada. Obrigada.